Boa noite, queridos irmãos. Como vocês podem ver, estamos aqui num dia muito feliz, reunidas novamente. A gente estava morrendo de saudade, né, Fezinha? Com certeza. E como hoje é um dia especial, onde a gente vai celebrar o Natal, então a gente decidiu fazer esse evangelho juntinhos aqui, junto com o Manu também, que está ali atrás das câmeras, né, com a gente. E estamos muito felizes de compartilhar também esse momento com vocês. Eu sou Fernanda Lins, a gente está aqui direto da Casa da Caridade Inácio Daniel para fazer esse evangelho de luz. Com certeza, amiga, eu sou a Fernanda Giuliani e é uma alegria a gente estar aqui reunida de novo. A gente estava até aqui se adaptando, porque a gente até perdeu a prática, né, de fazer juntas. Mas antes da gente começar o nosso evangelho, só lembrar a todos, né, então, de colocar a água para que a espiritualidade possa abençoar, né, e colocar aquilo que cada um esteja precisando, né? E antes da gente começar a nossa lição, então vamos para o nosso momento de prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, ao nosso Mestre querido, agradecendo por esse momento de encontro, em que a gente fala da chegada de Jesus aqui na Terra para nos guiar, nos orientar pelas experiências dessas vidas carnais. Que a sua presença amiga possa nos conduzir para jornadas de amor, de bondade, de caridade, e que tenhamos sempre a sua presença amiga em nossos corações, em nossos lares, junto a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, nesse evangelho de hoje, a gente, né, preparou o nosso roteiro. E para a mensagem inicial, né, seguindo nosso modelo antigo, tinha uma outra preparação. Mas, vindo para cá, e aí eu sou tecnológica, mas aí a tecnologia a gente se atrapalha nela, porque como ela estava imprevista, eu vou pedir permissão para usar o celular, porque eu vim para cá e eu fui escutando uma música, e aí eu, né, me emocionei muito com essa música. Então, assim, eu não vou cantar, porque eu tenho plena ciência das minhas limitações, mas eu vou ler a letra para vocês. A música chama Aprendiz e é do Tim e Vanessa, tá? E aí, a música começa assim, ó. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, e que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e para ser feliz. Que linda, amiga. Linda essa letra, né? Não é à toa, né? Que a Não gente é à se emociona. toa. Gente, escutem depois, porque ela é muito bonita. E ela fala um pouco desse encontro com Jesus, né? Sim. Que é o que a gente vai comentar no dia de hoje. E fala justamente assim, do parto da vida, né? Então, se você nascer de novo, ter novas chances, ter novas chances de recomeço. E é bonito quando ela coloca assim, né? A dupla coloca, né? Que o amor é aprendiz. E o nosso amor, ele ainda, né? A gente ainda está aprendendo ainda esse amor do Mestre, né? O amor de Deus. Então eu achei que cabia aqui neste roteiro. Perfeita. E assim, hoje a gente vai falar então desse dia que nos recorda justamente a chegada de Jesus, né, para nos guiar, nos orientar, e ele veio para essa nossa morada querida, né, esse nosso planeta Terra, que também é resultado da sua própria intervenção, né, no universo, na cocriação. E essa visita, ela nos convida a essa conexão mais amorosa, então, com essa obra, né, da qual ele participou, né, de toda a criação.
Então, um contato maior com a natureza, com o hálito sagrado no qual todos nós estamos inseridos. E assim, para que a gente tenha essa força, essa sabedoria para viver uma vida, né, banhada de amor, banhada de esperança, pelo serviço, servir com Jesus, né, e pela caridade. Porque foi exatamente esse o exemplo que ele deixou quando ele passou aqui na Terra. E nos ensinou tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente vem discutindo aí ao longo de tantos evangelhos. Aliás, já são muitos anos, né, amiga? Se não me engano, desde 2021. Desde 2021. A gente começou a programar em 2020 e começamos o evangelho no início de 2021. Verdade, estamos juntos até hoje. Que bom que vocês estão ainda com a gente, sim, né? E o Natal chega e ele sempre traz uma luz, né? Todo mundo comenta assim, é a magia do Natal. E é essa luz da esperança que vem junto, né? Porque a chegada representa algo muito importante para nós. Então, a gente se sente também nessas épocas assim um pouco mais forte para iluminar aqueles nossos vazios, né? Tocar ali um pouco nas nossas imperfeições, nas nossas falhas e tentar recomeçar, tentar transformar aquilo em algo melhor. E aí são sentimentos renovados de fraternidade, de fé, de esperança e de gratidão, né? A gratidão é sempre muito importante, porque tudo que a gente vive tem um motivo. E é uma oportunidade que a gente tem de crescer, uma oportunidade que a gente tem de aprender. Então é gratidão pelos pequenos e pelos grandes acontecimentos da nossa vida, pelas vitórias, mas também pelos tropeços, que são muitos, né? Mas é através deles que a gente aprende. Você foi falando, amiga, e aí essa esperança, né, de renovação assim do Natal, que nem você falou, ele permite olhar, né, para as nossas faltas, para as nossas imperfeições, mas não no sentido de derrota, né, no sentido, como você falou assim, de renovação. Então assim, nós somos um solo fértil para um recomeço, né, e a gente se sentir capaz, né, de iluminar os nossos próprios vazios, né? Então, assim que você falou, né, das nossas imperfeições, e a gente ter esse olhar é um ato de profunda compaixão, né, e de fé, assim, no nosso próprio potencial de mudança. Sim. Então, você acreditar em você mesmo, na sua capacidade de renovação e mudança. E estamos todos nesse caminho, né, de transformação. Às vezes a gente tropeça, a gente se encontra assim diante dos nossos erros, né, e é um momento de refletir. E o Natal é isso, né? Esse é o verdadeiro espírito do Natal, é deixar que Jesus também renasça em nós, né? Com seu amor, com a sua bondade, com seu exemplo. E aí essa luz de Jesus em nós, ela vai iluminar também os nossos pensamentos, as nossas palavras e tudo aquilo que a gente faz pelo caminho. Então, nesse dia, mais do que a gente viajar para lugares, porque muita gente deixa, né, o fim de ano para viajar, e quando a gente tem férias, está com a família, quer reencontrar os nossos, mas é também fazer uma viagem para dentro, né, uma jornada íntima, onde a gente vai, então, encontrar esses nossos vazios, as nossas lacunas, e realizar essa transformação profunda que a gente precisa, porque estamos aqui não por acaso, né, mesmo para se transformar. E aí é bom a gente se perguntar assim, o que a gente pode mudar no nosso jeito de agir? O que a gente precisa mudar em nós para que a gente seja um pouquinho melhor do que hoje, né? Então, se eu pudesse escolher uma bolinha, e essa referência é para a árvore de Natal, né, que a gente enfeita nessa época, mas se eu pudesse escolher uma bolinha para pendurar na minha alma, então o que eu escolheria? Assim? O que essa bolinha refletiria em mim? Paciência? Tolerância? Será que eu estou precisando? Bondade? Respeito? Quais as bolinhas, então, em mim que eu quero renovar? Quais são aquelas que eu carrego, que eu quero esquecer? Porque também tem essas, né? Que a gente vai, assim, deixando se poluir ao longo da nossa caminhada, né? E vai contaminando também as nossas bolinhas de virtudes. Então, chega a hora da gente limpar, né? Da gente se desfazer delas e renovar as nossas bolinhas de esperança. Eu amei essa imagem, assim, das bolinhas da alma. Porque é, né, enfim, um momento propício ali para essa reflexão, e ela vai representar justamente aquilo que vai ser das nossas escolhas diárias, e não só no Natal, mas em todos os outros dias ali, ao longo ali do que vai se seguir, né? E aí você falou, né, assim, quais que eu quero esquecer, né? É um exercício de desapego. Sim. Então, as que eu quero, aquelas bolinhas que eu não quero em mim, é justamente o desapego daquelas mágoas, dos julgamentos, né? E daqueles hábitos ali
que eu quero tirar para dar espaço às bolinhas das virtudes que eu quero para mim, né? Sim, e é um trabalho difícil, é um exercício, Sim. né, que a gente precisa sentar e se encontrar com a gente mesmo. Sim, a gente é muito apegado a essas bolinhas ainda. E aí, assim, olhando para essa noite do Natal, né, tão simbólica para a gente, às vezes eu me pego pensando no silêncio dessa noite, né, da chegada de Jesus, porque a gente sabe que não houve festas grandiosas, né, eles estavam em um local dos mais humildes possíveis, né, e sozinhos. E aí, nesse silêncio, surge o choro de uma criança que vem à frente do seu tempo para transformar a nossa história, mas também tem ao lado a sabedoria discreta dessa mãe, né, que já tinha um destino aí predestinado ao amor, mas também à dor. E um pai zeloso que acolheu, que protegeu esse filho, que admirou esse filho, mesmo quando tudo dizia o contrário, né? Todas as evidências e regras sociais cobravam dele o contrário. E, na verdade, ele teve ali, então, que escolher não pendurar na sua alma esse julgamento, essa desconfiança, né, para pendurar o amor, para pendurar o zelo, para pendurar o cuidado. E Maria também passou por isso, né, gente? Quantas bolinhas ela teve que rejeitar ao longo da vida para pendurar as mais belas, né? Aquelas que fariam ela cumprir esse papel tão grandioso que ela cumpriu na vida de Jesus e na vida de todos nós. Então, essas bolinhas que refletiam também esse amor incondicional, a cumplicidade e, acima de tudo, a fé. Porque para ser uma mãe como Maria e enfrentar tudo que ela enfrentou, ela precisou de muita fé. Né? Tanto que ela é a representação da mãe de todos nós, de todos nós. Em todas as dificuldades é a ela que a gente recorre, exatamente. Né? E esse nascimento humilde, cheio de renúncias do nosso mestre, ele também nos lembra que esse amor que Jesus nos apresenta, ele não chega com barulho, né? Ele chega com delicadeza. Ele chega povoando o nosso íntimo, né? Mas daquela forma suave que só Jesus tem. E é essa sementinha que vai brotar ainda no nosso sólido árido de entendimento, né? Porque estamos aí na jornada de aprendizado, mas quando a gente cuida dessa sementinha, ela cresce, ela nos transforma e ela dá frutos. Então, o Natal, ele é esse momento em que a gente revive esse amor divino que encarna na Terra, porque Jesus é o amor divino encarnado, né? Ele vem trazer a presença de Deus para as nossas vidas e aí nos convida também a renascer de nós próprios, escolhendo as melhores partes, porque tem aquelas partes que a gente ainda precisa trabalhar, né? Que a gente precisa transformar. E aí a gente começa, então, a se desfazer dos nossos medos, das nossas angústias, das maldades que a gente ainda carrega. E esse amor que Jesus nos entrega, ele também não pode ser visto como um amor distante, porque muitas vezes a gente acha que Jesus está longe, né? Está distante, mas ele está sempre perto. E também não é temporário, ele está sempre aqui e para sempre. Né? Então, é essa força viva, esse amor que ele nos entrega e nos convida a que a gente possa cada vez mais se aproximar da luz, né? Que a gente possa brotar essa luz de nós e refletir também no outro para aqueles que ainda precisam de um pouco de esperança. E aí é justamente nessa redescoberta nossa que a gente encontra o sentido dessa festa que a gente celebra agora no fim do ano. Né, que é um renascimento, um compromisso nosso de deixar para trás aquilo que pesa na gente e abraçar aquilo que nos levanta, que nos eleva. Sim, e não é um compromisso passivo, né? Ele é um compromisso que exige ação, ele é um compromisso de ação, né? Então, como você falou da luz, né? Não é só a gente receber a luz, mas é a gente ser luz para o outro e reconhecer que todos carregam suas sombras, né? Todos nós temos as nossas sombras. Então, a alegria desse reencontro, né? Dessa celebração, né? É a manifestação do amor presente, do amor, assim, quase que palpável, né? E essa também é uma manifestação também de gratidão, porque é um período que a gente acaba, né? Esse final de ano a gente é um período assim de muita reflexão e de muita gratidão pela comunidade que nos cerca, por todas as bênçãos, né, que nos são concedidas. E aí é gostoso isso, porque a gente se sente parte como se fosse de uma verdadeira teia de afeto, né? E esse afeto, esse amor, ele é um bálsamo, né, assim, para a nossa alma, com o reconhecimento da bondade, o reconhecimento de que a gente não está sozinha, a gente fala isso várias vezes nos evangelhos, né? Então, isso nos dá força para fazer esse renascimento, né, que a gente tem que fazer, né?
E aí, amiga, essa nossa condição humana nos traz também essa dualidade, porque a gente ainda sente muita dor, né? As ausências. Então, assim, de um lado a gente tem a alegria dos encontros ao redor da mesa, né? Naquele banquete que geralmente a família prepara. Lá em casa, então, meu pai super exagerado. A gente tem o calor dos abraços, daqueles que vêm nos visitar, o perfume das comidas compartilhadas, né, que é o que une a gente ali ao redor da mesa, é o amor, a esperança, a família, né, o cuidado. E a gente celebra a vida, a gente se sente parte de algo maior, então, que é essa família que muitas vezes transborda, não é só a família do sangue, né, mas aqueles amigos que se juntam a nós e estão ao nosso lado. E do outro lado também tem a presença sutil da saudade, né? Porque muitos companheiros, muitos entes queridos já não podem mais estar ali presentes fisicamente, mas certamente estão presentes em espírito. Mas é um momento de reflexão, né? E principalmente quando as luzes se apagam, quando o silêncio se faz presente, a gente vai ali se recolher para dormir. Então, muitas vezes a gente tem essa sensação de que falta algo, né? Essa presença, muitas vezes, é algo que a gente deseja tanto que a ausência dói, né? Então, a ausência de cada ente querido se faz muito mais sentida nessas épocas especiais, né? Porque o nosso desejo de tê-los ao nosso lado para um abraço, né? Para uma palavra amiga é muito mais forte. Claro que todo dia é forte, né? Mas nessa época é um pouco mais. E aí a gente sente isso através de um lugar vazio na mesa, uma cadeira que vai suportando esse peso das memórias, né, que a gente gostaria de reviver e que muitas vezes a gente não consegue reviver ali naquele tempo, mas que vai reviver em outras épocas, em outros encontros. Então, o luto também é esse companheiro silencioso que nos acompanha, e mesmo silencioso ele é cheio de perguntas, né? Essas perguntas que nos ecoam na mente: por que agora, por que comigo, né? Por que teve que ser assim? E aí a gente precisa, nesse momento, assumir e entender que a vida é, de fato, esse entrelaço, né, de alegrias e de saudades, e esses são os fios que vão tecendo a nossa existência, a nossa história, mas tudo aquilo que aconteceu fez parte dessa construção, né? E a gente tem que ser grata por ter tido esses momentos em que a gente pôde tecer, né, a nossa história a partir da presença dessas pessoas queridas. E o amor de Jesus, ele não ignora a nossa dor, ele reconhece, ele acolhe, né, e ele cuida. Então, é a hora da gente transformar, através da presença de Jesus, essa dor dentro de nós, porque mesmo com saudade, há espaço para a esperança renascer. E aí esse é o legado de amor que Jesus nos deixa, né? Um amor que transcende a matéria, o tempo e as distâncias. E essa transcendência, ela é uma promessa, né? O amor, né, como você falou, essa questão da perda, ele não está limitado ao físico, né? Então, ele está muito além. Então, é possível, sim, sentir a presença, né, daqueles que nós amamos, que nos amaram, que se partiram, e a presença de Jesus também. Então, assim, ao invés de reviver, assim, de uma forma negativa, né, então, assim, transformar esse sentimento, né, naquela saudade que, óbvio, que vai doer inicialmente, né, mas com a força viva da eternidade, né? E aí você falou da gratidão, e aí eu fiquei lembrando aqui de 2 exemplos de 2 mulheres que eu admiro, que são muito fortes e que perderam os amores, né, da sua vida. E quando eu conversei assim, com as duas, né, elas, né, são de contextos diferentes, mas as duas, elas tinham, assim, tipo, choravam, falavam assim: eu sinto muita saudade do meu marido, mas eu sou muito grata por Deus ter permitido eu viver a minha vida com ele. E uma outra, assim, uma delas viveu, né, assim, né, se conheceram, né, mais jovens, tudo. A outra, ela só foi se relacionar depois que eles já estavam já mais velhos. Então, assim, eles tinham um amor de lá de trás, depois a vida separou e depois eles se reencontraram e ficaram juntos. E aí ele acabou, né, desencarnando, mas ela era muito grata por ele. Então, esse sentimento de gratidão, apesar da dor, ele é o que faz, né, esse resultado do amor e do entendimento. Sim. Né? E Jesus, quando veio, ele veio justamente para curar os corações machucados, né? Seja pela dor do luto, seja por dores da convivência, né, dos conflitos que a gente vai acumulando ao longo da nossa passagem aqui.
E no Sermão da Montanha ele nos deixa uma lição muito grandiosa, que é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, assim, esse ensinamento é de fato uma compaixão que quebra os muros, né? Porque desafia a gente a enxergar naquele que nos fere o divino, né? Enxergar amor naquilo que nos machuca. Essa aí, eu diria que é o maior teste da nossa capacidade de perdoar. A maior prova ali da capacidade do perdão é essa. Quando a gente chegar nesse nível, né, a gente já avançou bastante aí na caminhada. Geralmente a gente para nesse muro. A gente para e não consegue saltar. Dá um pulinho. Mas dá um pulinho. De pulinho em pulinho a gente vai. De pulinho em pulinho a gente salta. E o perdão que Jesus oferece também ao ladrão na cruz, né? Sim. É outro ato ali de pura empatia, onde ele nos ensina a quebrar então essas correntes de amargura, essas correntes de rancor, que muitas vezes a gente fica aprisionado a elas, né? A gente não consegue se soltar, a gente não consegue esquecer, a gente fica ruminando aquele sentimento ruim, e isso faz mal para o nosso coração, faz mal para a nossa caminhada. Então é o momento da gente abrir as portas do coração para essa reconciliação. E Jesus dá inúmeros exemplos, né, de reconciliação, de humildade. Então, quando Jesus lava ali os pés dos seus discípulos, né, num gesto de humildade pura, ele mostra ali que o amor verdadeiro ele se manifesta também através dessa humildade, quando a gente se encolhe para que o outro cresça. Né? E Jesus fez isso ao longo de toda a sua caminhada. Então, esses ensinamentos que o Mestre nos traz, eles são para todos. Eles são universais e eles se aplicam no nosso dia a dia, porque eles não estão distantes, né, da nossa realidade. Então, em qualquer era, em qualquer cultura, eles mostram para a gente como que a gente pode viver com um coração puro igual ao das crianças, né? E quando a gente fala de criança, a gente lembra de alegria, de facilidade de perdoar, de amar, né, a todos com igualdade, com fraternidade. Então, esse amor das crianças é o amor que a gente precisa desejar para nós mesmos, né? E que a gente possa ofertar para os outros dessa forma com qual as crianças ofertam. E o amor de Jesus, ele faz isso, ele irriga aqui os nossos desertos que a gente ainda tem por dentro, que a gente mesmo cria, né, com as nossas aventuras aí pela vida, com os conflitos, com as desesperanças, e aí esse amor de Jesus faz com que a gente floresça novamente. Então é preciso que de tempos em tempos a gente tenha esse cuidado com o nosso íntimo, que a gente regue as nossas virtudes para que elas possam permanecer vivas em nós. E você falou, né, então essa pureza infantil era justamente o modelo, né, dado, né, pelo próprio Cristo, que é essa capacidade de perdoar e recomeçar, e como você falou, assim, regar essas virtudes, né, justamente na prática diária ali da nossa fé. E aí você falou dos desertos, né, que a gente vai mesmo, nós mesmos vamos construindo, né, mas é justamente essa vigilância amorosa e o regar dessas virtudes que vai fazer com esses desertos da indiferença, embora a gente crie ele, mas que eles não se instalem. Né? Porque a gente cria, mas assim, logo a gente já tira uma poeirinha, entendeu? E transforma em jardim. Então, que esses desertos, né, da indiferença, do egoísmo, que ele não se instale dentro de nós, que a gente não cultive isso, né? Então, assim, embora a gente crie ele em muitas situações, mas que a gente não alimente, né? E que a gente deixa a areia voar, né? Isso, a areia voa e fica terra boa para as sementinhas crescerem. Com certeza. E aí a gente fica então se perguntando, né? Como a gente pode redescobrir então e vivenciar esse amor no nosso dia a dia, se está tão perto, né? Se está tão próximo. E aí é muito simples, gente. A gente tem o nosso lar para cuidar. Né? A gente pode começar pelo nosso lar, que é esse santuário mais íntimo, onde a gente encontra as pessoas que foram colocadas ali não por acaso, mas para que a gente aprenda ali junto, na nossa rotina, na nossa logística ali diária, né? Que muitas vezes é difícil também. E é onde o amor ele vai se revelando nesses pequenos gestos de cuidado um com o outro. Né? A gente cuidando de um filho, a gente cuidando de um pai cuidando da gente, os filhos zelando pelos pais. Então, a gente tem aquela conversa amorosa à mesa, como foi o seu dia, né? Dando atenção para as crianças, olha que coisa importante. Né? Em vez de pressa, a gente oferece ali o nosso tempo, o nosso ouvido, a nossa escuta, as nossas palavras de conforto, porque muitas vezes as pessoas estão precisando e às vezes a gente nem percebe. Né? Justamente aqueles que estão mais próximos, a gente vai deixando passar e às vezes a pessoa...
e a pessoa precisa só de um abraço, de um sorriso, de uma palavra. Então, assim, um ato de amor é tão simples como preparar uma refeição, por exemplo. E aí, lá em casa, o meu pai é que faz esse ato de amor todo dia. Imagina, diariamente ele se propõe a ir para a cozinha, a preparar assim, um almoço bem saboroso para todo mundo sentar à mesa, porque isso é uma coisa que lá em casa é tradição na família, né? Todo mundo fazer as refeições juntos e conversar. E isso a gente tem passado para as nossas filhas também. E é muito bom ter a presença do meu pai com esse cuidado. E Jesus fez isso ao multiplicar os pães também, né? Quando todos ali estavam famintos, mas assistindo então ao seu sermão e aprendendo com suas palavras, ele cuidou de cada um que estava ali presente, multiplicando os pães. E eu acho que meu pai faz isso lá em casa também, né? Que é esse amor e esse cuidado. Não, amiga, é lindo isso, né? Você falou assim do seu pai, né? O ato de cozinhar, a gente tem diferentes formas de amor, né? Assim, de demonstrar amor, de demonstrar o nosso afeto. E eu sou muito, né, assim, muito adepta a este ato de amor, porque além de tudo é gostoso. É gostoso. Além de tudo é gostoso. Então, a refeição, ela é sim um ato de amor e afeto, e a gente reconhecer isso de um pai, de uma mãe, né, assim, de pessoas queridas, né, de qualquer pessoa, na verdade, é a gente conseguir identificar a simplicidade do amor de Deus nas pequenas coisas do dia a dia, né? Então, assim, é só um ato de almoçar, mas ele é diário, então são pequenas gotinhas de amor ali todos os dias. Eu tô lembrando que a gente antigamente fazia um serviço também nos hospitais, né? E na hora de servir o lanche, assim, era para o dia de preparar um estrogonofe, aí eu fui a voluntária da vez. E aí todo mundo olhou para mim, acho que não foi você não, foi seu pai. Eu falei, com certeza, eu tô aqui só servindo. Mas então no Natal também podem surgir aquelas velhas mágoas, né? Aqueles rancores daquelas situações que a gente viveu e que ainda estão engasgadas aqui na nossa garganta. E aí é hora de praticar também esse gesto de estender a mão, de perdoar como Jesus perdoou. E talvez, gente, uma simples conversa, né? Você sentar em frente à pessoa, olhar no olho, ou apenas no silêncio mesmo, se abraçar, sim, isso pode ser resolvido, né? Angústias que a gente carrega por anos podem ser liberadas, né? E a gente passa a viver uma vida mais leve. Então, e existem pequenos gestos no nosso dia a dia que podem transformar também a nossa vida e a vida do outro, né? Sim. Então, um sorriso para um vizinho que está ali solitário, uma doação, às vezes, para alguém que passa ali na sua porta e você percebe que está precisando, uma ajuda para atravessar a rua, um simples gesto. Então, qualquer serviço que a gente faça, né, renovando esse amor de Jesus em nós, é o reconhecimento do verdadeiro Natal que a gente precisa celebrar. E aí são vários exemplos assim de visitar um idoso, visitar um doente, ouvir atentamente as crianças, como eu falei, à mesa, né? Elas têm muito para contar também, e às vezes a gente não dá aquela atenção que elas precisam. Enviar uma mensagem de afeto para alguém que está distante, que você não vê há muito tempo. E isso não exige da gente assim muito esforço, né? A gente não vai se desdobrar muito para fazer um gesto pequeno como esse, mas que pode ser tão significante para alguém. E aí a gente vai construindo essas pontes de ternura e resgatando, né, desse amor frio das palavras, né, das palestras, dos textos, a gente vai colocando esse amor em movimento nas ruas, nos lares, no nosso dia a dia. E quando a gente faz isso, a gente aquece um pouquinho mais o nosso mundo para a gente viver quentinho ali no calor do amor. E a nossa dor, ela também é válida. Né? Muitas vezes a gente mas se culpa por sentir dor, né? Mas não é assim, a dor é válida, é um testemunho do amor que a gente nutre um pelo outro, e a saudade ela acaba sendo amplificada então nessa época de Natal, mas ao mesmo tempo que a saudade é amplificada, o amor também é amplificado, né? E isso nos mostra que o amor persiste e ele reforça esses laços invisíveis que ainda existem e que o tempo não vai desfazer. Então, o amor divino, ele acolhe a nossa dor, ele nos acolhe com carinho, sem julgamento, né, compreendendo que ali é um momento pelo qual a gente precisa passar, mas ele também é capaz de transformar essa dor em uma ponte para o encontro com aqueles que a gente ama. E aí a gente escuta, então, essa voz serena de Jesus a nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, o amor é esse sol que brilha atrás das coisas que a gente desconhece. E é também um convite do mestre, né, a confiança inabalável de que os laços de amor, eles são eternos.
né? Então, assim, eles não se rompem, né, com a partida física. E aí mesmo, ainda que a saudade seja intensa, esses laços de amor ainda permanecem, né? E aí, gente, já assim, partindo para o finalzinho do nosso evangelho, né? É só relembrar que o verdadeiro espírito, então, do Natal, ele está nessa chama que a gente acende dentro de nós quando a gente firma esse compromisso renovado com Jesus. E é como uma oportunidade da gente renascer, de deixar cair as nossas armaduras que a gente ainda carrega, né, se protegendo de algumas situações, e plantar essas sementes da compaixão, do amor, da bondade. E o amor vai se provar, então, na nossa paciência diária, na nossa empatia pelo outro, no desapego das nossas vontades, quando a gente encontra a vontade do outro, que a gente ama e que a gente quer ver bem. Então, que esse Natal seja um sim amoroso, essa nova perspectiva que a gente traz, que na verdade é relembrando aquilo que Jesus traz para a gente, com a presença, então, desse mestre amigo e da sua sagrada família, né, com Maria e José, nas diretrizes da nossa vida. Então, desejo a todos vocês um Feliz Natal, que seja repleto de paz, de amor, de união e, por que não, de saudade, porque a gente traz, né, para perto aqueles que estão distantes, e que os ensinamentos de Jesus sejam sempre o nosso norte, a nossa bússola, e que ecoem nas nossas ações no dia a dia. Então, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Muito lindo, amiga. Muitas coisas para a gente refletir, né? O Natal já é um momento de reflexão e daí a gente ainda tem um arsenal aí para refletir. E aí, gente, para encerrar, já que estamos, né, no momento atípico do Evangelho, ao invés da prece inicial, eu trouxe uma história também. E ela é uma história que não achei a autoria dessa história, é uma história da Árvore dos Desejos, e eu vi assim que ela vem de uma origem indiana, só que eu já vi várias versões dela. E aí eu gostei dessa daqui, eu achei que cabe, tá, para o momento aqui do Natal. Então ele conta a história de uma pequena vila, né, que ela ficava ali próximo de uma montanha e tinha um jardineiro. E esse jardineiro que estava lá, ele é conhecido como jardineiro do coração. E ele cultivava não flores, mas ele cuidava de uma árvore que ficava no centro da praça, né? E ela era uma árvore dos desejos do Natal. Aí depois eu até dei uma fuçada na internet, eu vi que, né, existe, né, as pessoas celebram, né, essa árvore dos desejos, em que você pendura os desejos na árvore, né, mas não fui a fundo para pesquisar. Mas aí o que aconteceu, né? Então, as pessoas que moravam nessa vila, né, pela tradição, elas iam até esse jardineiro com uma pressa, uma ansiedade, né, próximo do Natal, e elas levavam consigo umas bolinhas de vidro representando os seus desejos, né? E aí, quando o jardineiro pegou essas bolinhas, né, das pessoas que moravam lá, ele reconheceu de imediata, né, eles queriam a prosperidade imediata, o sucesso rápido, né, a resolução espontânea ali, rápida, de conflitos que já vinham de muito tempo, né, que acho que é o que todo mundo quer, né, amiga? A eliminação súbita, assim, daquela parte que a gente quer trabalhar, a gente fala tanto da reforma íntima, então justamente aquela parte da nossa falha, então a pessoa coloca assim lá e ela já quer resolver aquilo de uma forma rápida. Então o jardineiro, ele pegou as bolinhas, né, e aí eles falaram assim, olha, já pendura no galho mais alto da árvore, porque eu quero que o meu desejo seja logo realizado antes da ceia do Natal, né? Tamanha era a ansiedade. Então ele, já com os olhos já muito sereno, ele olhou as bolinhas, né, brilhantes, eram bonitas, né, mas ele viu ali refletido muita impaciência, né, e muita pressa. Ele viu ali refletido toda a pressa do mundo. Então ele recebeu essas bolinhas, mas ele não pendurou. No lugar disso, ele fez um convite para que aquelas pessoas se sentassem à sombra da árvore. E aí ele disse, a árvore dos desejos, ela não floresce por meio da pressa, mas é do cultivo. Então, as bolinhas que vocês trazem refletem o que vocês querem. Mas o verdadeiro Natal, esse desejo de Natal, é sobre o que nós precisamos nos tornar. Então, ele mostrou, né, 3 saquinhos de semente que ele tinha plantado ali ao redor dessa árvore. E a primeira semente era a semente da paciência. Essa semente nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso. O crescimento da alma, ele não se dá em um dia, mas em uma aceitação serena do processo. A segunda semente é a semente da empatia. Essa nos lembra que para que um desejo brilhe, ele deve iluminar a jornada de todos.
Então, as nossas vitórias, elas não podem ser construídas sobre o tropeço do vizinho. O desejo, ele deve nascer da compaixão. E a terceira semente é a do desapego. Essa talvez seja a mais difícil, porque ela nos ensina a soltar a mão das bolinhas que trazemos. E muitas vezes o que pedimos nos aprisiona. O verdadeiro presente é a liberdade de ser, e não a posse do que se deseja. Então ele disse, né, isso quando as pessoas voltaram ali para suas casas, e aí no ensinamento de se praticar a paciência dentro das suas casas, dos seus lares, né, e exercitar também a empatia no trabalho e o desapego das mágoas que a gente falou ali, né, no Evangelho. E aí as bolinhas que eles tinham deixado sobre a guarda desse jardineiro começaram a brilhar à luz de dentro, né, refletindo não mais o desejo deles, mas a transformação que havia ocorrido. E somente então o jardineiro, na sua celebração silenciosa, pendurou então as bolinhas, que agora eram transformados em frutos das virtudes nos galhos mais altos. Que linda e história. aí, lindo, né? Lindo. Eu falei assim, eu achei muito linda essa história. Então ele traz uma reflexão aqui de que o Natal não é só sobre a gente pendurar, né, os nossos desejos na árvore da vida e ainda com aquela pressa que a gente deseja, né? A gente quer que as soluções caiam no nosso colo, né? Mas é sobre justamente semear o amor. Então, com paciência, com desapego, com a fraternidade e dentro do nosso próprio coração. Então, quando a gente fala do jardineiro, a gente tem que prestar atenção no jardineiro que habita dentro de nós, né? E que vai cuidar dessas sementes e fazer com que a luz do Cristo ela se manifeste, que a gente possa fazer brilhar a nossa própria luz. Que lindo, amiga. Foi uma prece final maravilhosa, né? E que a gente possa, então, vivenciar essa jornada de esforços, né, para a transformação íntima. Com certeza. Então, desejo a todos vocês um Feliz Natal. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo domingo. Um Feliz Natal, gente. Até o próximo domingo.